muito singelo, é o chamado off-road de princesa, que é o que eu faço. Que nem é de príncipe, é de princesa. Pois é, malta, bom dia! Onde é que nós vamos hoje? Hoje vamos para os lados de Tarouca, que fica, julgo eu que será em Viseu, malta aí que saiba pode-me corrigir. E o que é que eu vou visitar? Vou visitar a Capela de São Cristóvão. E porquê é que eu vou visitar a Capela de São Cristóvão? Porque me preciso de redimir, porque ando a cometer muitos pecados. E porquê é que esta Capela de São Cristóvão é tão especial? É simples, porque eu vou lá. Malta, agarrem-se ao sofá, ao telemóvel ou à televisão e já sabem, bota para a estrada. Eu, entretanto, já estou aqui. Está um bocado de vento, deixa-me fechar aqui a cortina. Eu, entretanto, já estou aqui numa das nacionais, nem sei que nacional será esta, é Nacional 225, diz aqui o GPS. O GPS diz, é porque é. Estou aqui na Nacional 225, isto nem parece nacional, parece mais uma regional. Este GPS é americano, é um bocado marado. A estradinha é muito fixe, até aqui. Eu vou fazer como costumo fazer nos outros vídeos, é deixar ficar sempre a descrição na barra em baixo do vídeo. E esta zona aqui é uma zona engraçada porque tem muita zona com água, muitas quedas de água, porque estamos a meio, um quarto da primavera. Olha, é mesmo a Nacional 222, o GPS tem razão. Estamos a um quarto da primavera e tem chovido bastante e, lógico, está tudo cheio de água, o que torna aqui a paisagem um bocadinho mais verde e os sítios com água. Mas a ideia de hoje não é visitar água ou ver água, mas sim eu rezar um terço para ver se realmente consigo ficar purificado de alguma maneira. Eu se eventualmente, se calhar, o único tipo de purificação para mim é uma purificação que me fizeram com a Dona Antonieta, que é a guilhotina, é a única hipótese, se calhar, para eu me purificar. Mas, olha, malta, é o que há, é o que temos e, mais uma vez, agradeço-vos por vocês terem paciência para estarem desse lado, para verem os meus vídeos, porque são aquilo que são. E vou continuar aqui a esgravatar. Não sei se vai haver terra ou não, porque estas estradas aqui é de montanha e o mato não está propriamente limpo, por isso não sei se é de arriscar, que ainda por cima estou sozinho e se calho de apanharem um sítio com muita pedra a descer ou a subir, fico lá e se calhar só no próximo Natal é que me encontram. O céu está com algumas nuvens, como eu gosto, para dar profundidade. Eu ainda continuo aqui na Nacional 225, acho que é em direção a Vila Nova de Paiva, acho que é isso. Paiva, mas não é Paiva de cacete, é Vila Nova de Paiva. Vila, deve ser Vila. E a estrada, Fónix, já ando há quase uma hora e tal, depois de ter saído da Nacional 222, acho que foi a 222, estradinha muito porreira, com alguns troços com o piso um bocadinho mais complicado, mas muito porreiro, fogo. Joaninha, entramos na terra da Joaninha, voa, que o teu pai foi a Lisboa. Está mesmo fixe o tempo. Os parques eólicos ali em cima. Ora bem, surgiu aqui uma cena de ver a orca de Pendilha e o baloiço de Pendilha, mas isto implica ir para a terra. Não sei se vocês estão afins disso ou não, mas eu vou só vou ver. Olha, parece-me fixe isto. E qual é a vantagem de termos as duas câmaras? É fácil. Bendito dinheiro.
fácil. Depois perguntam-me vocês, o que é que estás ofegante? Que a equipa de produção hoje não veio e eu tive que ir buscar a câmara atrás. Ora bem, calhau da mesa. Bem, tive que fazer uma manobra ali porque estava a ir em direção de uma coisa que se calhar não é. Olha, o caminho é brutal, pá, fogo. O chato deste terreno e o bom deste terreno é que o terreno está duro, é tranquilo. O mal disto é que, como a cor do terreno é muito semelhante, se num castanho muito para o claro, os buracos são exatamente da mesma cor. Quer dizer que se eu quiser andar um bocadinho mais depressa, não consigo, porque não consigo ver o raio dos buracos. Está tudo na mesma cor. É o que eu digo, olha, se a capela não valer a pena, isto já vale. Fogo. Ó. Tem que ir mesmo muito devagarinho. Ele tem traçado aqui de jipes aqui no caminho, mas... Opa, que caminho 5 estrelas, isto aqui é até uma moto de pista, anda aqui. Que caminho 5 estrelas, fogo. Pai, depois até vou ver se vos consigo marcar isto no mapa, na descrição, mas... Bem, contudo é preciso andar sempre com atenção, porque já algumas vezes fiquei mal e outras quase que ficava por ir aí na conversa e não ir a prestar atenção, ou que deveria prestar atenção. Esta realmente a sorte disto é que realmente está muito seco, porque eu imagino isto em tempo de lamas deve ser bonito. Tudo bem que a terra que está aqui por baixo é bastante lisa, mas mesmo assim, pá, não tenho aqui muitos traçados, mas o que tenho aqui é de jipes, não é de motas. Também quem é que vem para aqui com uma moto destas? Só mesmo eu. É pá, mas a paisagem é fixe, fogo. Pá, teoricamente o Baloiço é numa zona alta, não é? E é para onde eu estou aí, que agora está a subir, mas continuo um percurso super fácil para já. Estão sempre naquela de chegar ao sítio dos Baloiços e depois não conseguir dar a volta, ter que vir a recuar de marcha atrás. Já me aconteceu uma vez e não é bonito, nada. Tá, mas tu gajo para ver estes Baloiços, meu Deus, tem que ouvir de jeep, ouvir de carro, mas muito devagar, porque um gajo de moto ainda se consegue desviar. Pá, não sei se vai concretizar ou não. Estou a ver aqui o caminho a mudar de cor, a começar a fechar. Não sei. É, mas isto já teve lá, há aqui bocados com buracos fundos, que ainda está meio umedecido. Pelo menos o percurso é bonito. Bem, cheguei cá acima, foi fácil, não foi
Deixa-me desligar a motorizada para descansar. E vou já mostrar isto, é um sítio engraçado. Cá estamos, Baloiço de Pendilha, que é um sítio fixe, pá, fácil de chegar cá. Já a moto chegou, vocês a pé também conseguem. Tem aqui umas cenas engraçadas, tem a Porta do Pôr do Sol, que julgo eu que será na direção em que o sol se põe. Isto já sou eu a falar de cor. Tem aqui uma portinha, está direcionado para a paisagem. Depois temos aqui uma mesa para coisa que o pessoal, em vez de levar as cenas, deixa-as ficar. O Baloiço da TV. Mais umas obras de arte aqui. Mais a Ponte do Lima, mais a catequese, mais uma cena infantil. Não sei como é que os putos chegam cá acima. E depois o famoso Baloiço de Pendilha. Aqui, uma motorizada Racing. Oh, está ela. Categoria. E o Baloiçozinho. Que eu vou-me sentar um bocado. Isto hoje está, mas é. Pois é, o sol está por trás. O sol está por trás. Por isso, já não foi só a catedral não, a capela, que ainda nem a vimos, eu não sei se chego lá, mas pelo menos esta paisagem vocês não se safam. Para quem não gosta de silêncio, isto não é propriamente o sítio ideal para se estar, porque o silêncio é grande. E agora para trás, não vou filmar o Matagal, porque já o filmei para cá, não vou estar a repetir, porque ainda temos aí muita estrada. Vou fazer, eu estou a ficar com os cantos brancos. Pronto, consegui dar a volta, não gostou, mas a parte da descida, pá, não sei o que é que se passa hoje comigo, com as minhas pernas, pá, estou assim com um desequilíbrio que me implica abrir um bocado mais as pernas para assegurar que a moto não caia, fazer mais força no guiador. Depois estou um bocadito mais taralhoco nestas manobras de a baixa velocidade. Como vos tinha dito, não vou filmar nada para aquele lado porque não interessa, porque ainda vamos ter aí muita estrada e eu vim matar aqui um bocadinho o desejo de ver terra. Isto não é, pá, isto teoricamente é um off-road, só que é um off-road muito muito singelo, é o chamado off-road de princesa, que é o que eu faço. Que nem é de príncipe, é de princesa. E aquilo que eu dizia já há algum tempo nos meus vídeos e que vou vindo a dizer, uma pessoa andar no meio da terra e até em jeito de gozo em criticar o Mr. Maia, que é outro motorblogger, por ir no monte a apitar na moto, como se alguém se viesse de frente conseguisse aperceber. Hoje não me adiantava apitar. Pá, vinha um carro de frente, consegui-me aperceber, porque era uma curva apertada, mas como era a descer do lado do carro, eu conseguia ouvir. Pá, encostei-me ao lado, deu para passar. Depois logo a seguir à frente, por azar não ia a filmar, como eu vos disse, não ia a filmar para lá. Opá, vem um trator com os garfos em baixo, logo a seguir a uma curva. Por acaso, eu ainda vinha no seguimento, de ter desviado o carro, ainda vinha chegado mesmo à direita, porque era uma zona que não tinha buracos. Pá, ia devagar, o trator também vinha devagar e conseguimos, passámos um pelo outro. Pá, imagina, se um gajo vem a abrir, pá, nem quero imaginar, o trator com os garfos em baixo, não sei como é que ele se chama, pá, daquela caixa que tem na frente, pá, e em baixo com os dentes apontados para a frente. Se um gajo vem a esgalhar, fica sentado com o homem lá e a moto fica cortada em dois. Pá, foi pena por acaso eu não ter filmado, porque não era o acidente, mas tinha o episódio em si do cruzamento dos dois veículos no meio do pinhal. Agora, entretanto, eu tanto falei do céu e ele está a começar a querer fechar, não sei se é chuva, eles já dão chuva para amanhã. Pá, vamos ver, também se der chuva, se lixe. Temos aqui uma coisa engraçada, que é o senhor da boa sorte. Olhem lá a cruz, ali em cima. Sítio espetacular, meu.
Que sítio espetacular. Um parque com casa de banho. E estou eu na terra outra vez. Bem, passei aqui à beira da Senhora da Boa Sorte, que às vezes é o que eu preciso, é de um bocado de boa sorte. E agora vou continuar em direção à tal capela. Estou na freguesia de Touro, e vou seguir. Está um bocado de vento, para vocês passou pouco tempo, mas para mim já estou numa eternidade para chegar à capela, mas julgo eu que já estarei a chegar, porque isto já vai a subir, e geralmente as capelas, este tipo de capelas, é sempre no cimo da montanha. Falo aqui em Santa Helena, mas não foi esta capela que eu tinha falado. Um bocado de jeito, vamos é outra. O que já é normal. Mas não interessa. Se virmos a capela de Santa Helena, ou acho que era de São Cristóvão, não me recordo, no meio de terra e de cenas, um gajo até se esquece, mas eu já estou quase a chegar. Mas não sei se é uma coisa especial ou não, mas o sítio é fixe. Mas esta não consigo meter lá mesmo a moto à beira, porque se calhar, que grande vista, meu, tendo aqui fogo. A moto passa, mas não vou meter aqui, porque depois para sair, agora ainda estou concentradíssimo, mas depois quando for para sair, se calhar não vou conseguir tirar a moto daqui. O vídeo já vai longo. Pá, isto é Santa Helena. Como é que eu falhei a outra? Olha lá. Até os corvos. Como é que eu falhei a outra de São Cristóvão, ou lá o que era? Passou a ser qualquer coisa. Vocês vão ouvir vento, que eu esqueci-me de trazer o coisa do vento para aqui, mas faz parte também de vez em quando ter o som um bocadinho mau. Deixa-me buscar aqui, deixa-me ver aqui a vista. Ih, espetacular. Que top. Provavelmente vai haver a malta aí quando for ver o vídeo que me vai corrigir. Pá, isto deve ser Santa Helena, tinha ali escrito uns grafites. Na minha igreja tem uma placa. Depois temos ali os belos, parte de meteorologia e telecomunicações, julgo eu. Aqui será para fazer sacrifícios rituais, para sacrifícios humanos. Estou a brincar. Aqui deve ser para dar a missa ao ar livre, não é? Isto, provavelmente pelo espaço que tem, deve ter alguma festa aqui na terra. Agora, fiquei na dúvida. Malta, ainda por cima esta é uma igreja com formato estranho. Porquê? Porque tem o telhado tapado. Que tem ali uma platibanda que vai ao nível do telhado. Ou seja, o telhado está para lá. Por isso é que vocês veem aqueles tubos palamanhados de plástico que estão ali a sair, que é para apanhar alguma água que saia dali da parte de trás do telhado, que está tipo amuralhado. Um vento desgraçado. Que vista fixe. Pá, ainda vou ver aí no GPS o que é que se passou por eu ter falhado. Por eu ter falhado a capela. Não percebi muito bem. Teria visto bem. Não interessa. Pronto, opá, tem uma igreja. É uma capela normalíssima, só que lá está. O que a torna menos normal das outras é aquele amuralhado, aquela platibanda que foi construída acima. Agora, possivelmente isto não foi construído tudo na mesma época. Porquê? Se vocês repararem, um bocadinho de aula aqui, se vocês repararem, como é que uma pessoa consegue ver isto? O tamanho das pedras com que foi feita a igreja
Nota-se que é uma construção relativamente pobre, porque antigamente quem tinha dinheiro construía as casas com pedra daquele tamanho. Por isso, possivelmente, isto terá sido feito em épocas diferentes. Esta parte de cima terá sido colocada já posterior. Eu não sei a história disto, mas deverá ser qualquer coisa desse género. Agora, eles podiam era fazer umas intervenções um bocadinho mais em conta do sítio onde estão. Quer dizer, acho que isto aqui, da maneira que está, não me parece que se enquadre de todo com esta igreja, mas também, quem é que quer saber disso? Só mesmo eu. Vou tentar ver ali no GPS o que é que se passou. Esta é a igreja, o sítio para cá chegar é brutal, demorou um bocado, mas compensou pelas estradas e pelas paisagens, como eu vos digo, está tudo amarelo das maias, e esta paisagem, fogo, olha lá. Maltinha, alguma coisa se passou, não sei o que foi, mais uma vez o meu GPS ou eu, que não percebo nada disto. O vídeo fica por aqui hoje, vocês já viram muito, vou-vos deixar com este, como é que está? Com este fundo brutal. E maltinha, não consegui ser reconvertido aqui porque estava tudo fechado, por isso, aquele beijo goloso à prima, desta vez com língua, e vemo-nos para a semana se tudo correr bem, ok malta? Abraços!